Você já parou para pensar por que a Igreja Católica é tão diferente de qualquer outra religião no mundo? Por que ela desafia o tempo, as crises e até mesmo as perseguições? Muitos se perguntam como ela se manteve firme por mais de 2 milênios, enquanto outras surgiram e desapareceram. A resposta está em sua fundação divina. Imagine pertencer a uma igreja que acredita ser diretamente criada por Jesus Cristo. Isso é o que torna o catolicismo singular. A ideia de ser a única igreja pode até soar audaciosa, mas é exatamente essa certeza que separa a Igreja Católica de todas as outras. Enquanto algumas religiões são frutos de interpretações pessoais ou movimentos sociais, a Igreja Católica proclama que seu fundador é o próprio Filho de Deus. Para os que entendem essa premissa, é como encontrar uma pedra preciosa em meio a tantas imitações. Quando falamos de algo que atravessa os séculos, não estamos nos referindo a uma simples tradição humana. Estamos falando de uma história que carrega santos católicos, sacramentos e uma sucessão apostólica que nenhum outro grupo religioso pode reivindicar. Pense nisso. Qual outra instituição conseguiu preservar tão bem sua identidade e sua missão? E o mais interessante é que, mesmo em meio a tantas contestações e críticas, a Igreja segue como um farol. Mas o que realmente torna o catolicismo uma força tão inigualável? É exatamente isso que vamos explorar nos próximos momentos. Prepare-se para mergulhar na história, na doutrina e no mistério de uma igreja que é muito mais do que parece à primeira vista. A origem divina, a única igreja fundada por Cristo. Poucas coisas na história são tão marcantes quanto as palavras de Jesus: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Essa frase, encontrada no Evangelho de Mateus no capítulo 16, versículo 18, é o alicerce que define a Igreja Católica. Não é apenas um conceito simbólico, mas uma promessa divina. E o mais impactante? Essa igreja ainda está viva, fiel à sua origem e ao seu fundador. Quando refletimos sobre isso, percebemos que nenhuma outra religião ousa fazer essa declaração. Muitos grupos surgiram como resultado de divisões, debates ou interpretações humanas. Mas a Igreja Católica tem uma origem divina. Imagine a força espiritual de algo que foi iniciado pelo próprio Cristo, com a missão de transformar o mundo. Um exemplo claro disso é a continuidade da doutrina. Mesmo com tantas adversidades, a Igreja permaneceu fiel à sua missão de pregar o Evangelho. De Pedro ao Papa Francisco, há uma linha direta que conecta o presente ao passado. E isso não é fascinante? Saber que sua fé está enraizada em algo que vem do próprio Deus? Essa origem divina é o que torna o catolicismo não apenas uma crença, mas uma experiência de vida. E se você acha que isso já é impressionante, espere até entendermos como essa história se conecta à sucessão apostólica, um dos tesouros mais preciosos da nossa Igreja. A sucessão apostólica. Você sabia que a Igreja Católica é a única que pode rastrear sua liderança desde os apóstolos até hoje? Essa é a beleza da sucessão apostólica. Desde Pedro, o primeiro Papa, cada bispo católico pode traçar sua linhagem até os apóstolos escolhidos por Jesus. Não é incrível pensar que o que começou com Cristo continua até hoje? Esse conceito garante que a doutrina católica permaneça fiel ao que foi ensinado há 2000 anos. Quando você participa de uma missa, pode ter certeza de que está vivenciando algo que tem raízes na época de Cristo. É como uma corrente inquebrantável que atravessa os séculos, garantindo a autenticidade da fé católica. Um exemplo moderno disso é o Papa Francisco, que continua o trabalho de Pedro. Ele é mais do que um líder espiritual, é um símbolo vivo dessa linhagem ininterrupta. E é exatamente essa sucessão que permite à Igreja manter sua unidade e sua tradição. A sucessão apostólica não é apenas uma questão histórica, é uma prova viva de que a Igreja é guiada pelo Espírito Santo. Mas como isso se reflete na prática? Uma das maiores manifestações é a Eucaristia, que iremos explorar no próximo tópico. A presença real na Eucaristia. A Eucaristia é o coração pulsante da fé católica. Enquanto outras religiões veem o ato de comungar como um símbolo, a Igreja proclama algo muito mais profundo, a presença real de Jesus Cristo. Durante a consagração, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Isso é um mistério que apenas o catolicismo preserva. Participar da Eucaristia é uma experiência única,
onde o fiel se encontra com Cristo de forma íntima e transformadora. Pense em quantas vidas foram renovadas após uma confissão e um encontro sincero com a Eucaristia. Este é o poder do sacramento. Há muitas histórias que atestam o impacto da Eucaristia na vida dos fiéis. Um exemplo clássico é o milagre de Lanciano, onde a hóstia consagrada se transformou visivelmente em carne e sangue. Casos como esse reforçam a crença na presença real de Cristo. A Eucaristia não é apenas um ato litúrgico, é um encontro com o divino. E isso é apenas uma das muitas maneiras como a Igreja manifesta sua unicidade. Mas como isso se conecta à sua dimensão universal? Vamos descobrir juntos. A unidade e universalidade. A Igreja Católica é verdadeiramente universal. Presente em todos os cantos do mundo, ela une pessoas de diferentes culturas, idiomas e histórias em uma mesma fé. Não importa se você está em Roma, na África ou na América Latina, a experiência de uma missa católica é essencialmente a mesma. Essa unidade é fruto de uma doutrina clara e de uma liderança centralizada no Papa. Em um mundo tão fragmentado, a Igreja se destaca como um exemplo de coesão. Isso é algo que outras religiões e denominações cristãs não conseguem replicar. Um exemplo disso é o Dia Mundial da Juventude, onde jovens de todo o mundo se reúnem para celebrar a mesma fé. Esse evento é um reflexo da catolicidade da Igreja, mostrando que, mesmo com diferenças, somos todos parte do mesmo corpo. Essa unidade é um dos maiores testemunhos da autenticidade da Igreja. E é sustentada pela tradição católica e pelo magistério, que exploraremos em seguida. Como esses dois pilares garantem a integridade da fé? Vamos ver agora. A tradição e o magistério. Desde os primórdios, a Igreja Católica tem preservado não apenas as Escrituras, mas também a tradição. Esta é a sabedoria acumulada pelos santos, teólogos e fiéis ao longo dos séculos. E quem garante que essa tradição permaneça pura? O magistério da Igreja, composto pelo Papa e pelos bispos. O magistério é como um farol em meio à tempestade, orientando os fiéis em tempos de dúvida. Por exemplo, quando surgem interpretações equivocadas das Escrituras, cabe ao magistério trazer clareza e direção. Isso é algo que apenas a Igreja Católica pode fazer com autoridade. Um exemplo recente é a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que traz ensinamentos claros sobre o cuidado com a criação. Esse documento reflete como a tradição se adapta às necessidades atuais sem perder sua essência. A tradição e o magistério trabalham juntos para proteger a integridade da fé. E é a partir dessa combinação que a Igreja se torna uma verdadeira fonte de santidade. Como isso acontece? Vamos descobrir. A santidade da Igreja e a vida dos santos. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica foi berço de inúmeras almas santas. De São Francisco de Assis a Santa Teresa de Calcutá, os santos católicos são testemunhas vivas da presença de Deus. Eles não são apenas figuras históricas, mas exemplos de vida para todos os fiéis. Os santos mostram que a santidade não é algo inalcançável. Pelo contrário, é uma meta possível para todos. Santa Teresinha, por exemplo, ensinou que fazer pequenas coisas com grande amor é um caminho para a santidade. Isso é algo que qualquer pessoa pode aplicar em sua própria vida. A santidade da Igreja também se reflete em seus sacramentos e na forma como ela orienta os fiéis a viverem uma vida virtuosa. A vida dos santos é um lembrete constante de que estamos todos chamados à mesma missão. Mas como a Igreja consegue manter essa santidade em um mundo tão relativista? A resposta está em seu papel como guardiã da verdade, que é o próximo ponto que iremos abordar. A Igreja como guardiã da verdade. A Igreja Católica sempre se posicionou como guardiã da verdade. Em um mundo cada vez mais relativista, onde a noção de certo e errado parece flutuar conforme as conveniências, a Igreja permanece firme em seus ensinamentos. Ela não muda para agradar a sociedade, ao contrário, ela desafia o mundo a viver segundo os valores do Evangelho. Essa postura é especialmente evidente em temas morais. A Igreja defende a vida desde a concepção até a morte natural, mesmo quando essa posição é impopular. Um exemplo claro é sua luta contra a eutanásia e o aborto, que são vistos por muitos como direitos, mas que a Igreja enxerga como violações à dignidade humana. Além disso,
A Igreja também se destaca na defesa da justiça social, sempre lutando pelos mais pobres e vulneráveis. Isso é algo que vemos claramente no trabalho de organizações como a Caritas, que leva ajuda humanitária a milhões de pessoas. Essa é a verdade vivida na prática. Mas como os fiéis podem viver essa verdade em seu dia a dia? Aqui entram os sacramentos, que são caminhos exclusivos para a graça divina. Vamos falar sobre isso no próximo tópico. Os sacramentos, caminhos únicos para a graça. Os sacramentos são presentes divinos que apenas a Igreja Católica oferece de forma completa. Eles não são meros rituais, são instrumentos através dos quais Deus derrama sua graça sobre os fiéis. Desde o batismo até a unção dos enfermos, cada sacramento tem um propósito único e especial. Por exemplo, na confissão, os fiéis têm a oportunidade de recomeçar, recebendo o perdão de Deus. E na Eucaristia, como mencionamos antes, ocorre o encontro mais íntimo com Cristo. Esses sacramentos não apenas fortalecem a fé, mas também renovam a alma. Um exemplo prático é o batismo, que abre as portas para a vida cristã. Quantas pessoas encontram nova esperança através desse sacramento inicial? Ele é o começo de uma jornada espiritual que culmina em outros sacramentos como a Eucaristia e o Crisma. Os sacramentos são uma ponte entre o humano e o divino. Eles nos conectam diretamente com Deus e nos ajudam a viver a verdade da fé. Mas como tudo isso converge para formar uma igreja tão única? Vamos concluir nossa reflexão. A Igreja Católica é muito mais do que uma instituição religiosa, ela é a casa de Deus na terra, a ponte entre o céu e a humanidade. Cada aspecto que exploramos, desde sua origem divina até os sacramentos, destaca sua singularidade e sua missão eterna. Não é apenas uma questão de história ou doutrina, é sobre viver uma fé autêntica e transformadora. Agora é a sua vez de fazer parte dessa história. Inscreva-se no nosso canal para continuar aprendendo mais sobre a riqueza da fé católica. Curta este vídeo, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Juntos, podemos espalhar a mensagem de Cristo e fortalecer nossa comunidade de fé. Até o próximo vídeo!